Glória a Deus, aleluia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Faz lembrar essa música que dizia bom dia, bom dia. Não me lembro mais da letra. Glória a Deus, estamos aqui. O nosso devocional diário, dando glória a Deus por estarmos vivos. Glória a Deus pelo teu fôlego de vida. É isso que nós fazemos no devocional. Vamos ao encontro do Pai para agradecer pelo fôlego de vida, por estarmos de pé, por Ele nos acompanhar, pelas graças derramadas sobre a nossa vida, pela sua misericórdia, pelo seu perdão, pelo chimarrão. Já combinou. Agradecemos a Deus por essa rica oportunidade de estarmos ao seu serviço, na sua presença. Em nome de Jesus, a expectativa do milagre, um novo dia, em nome de Jesus, pela oportunidade de estarmos aprendendo mais um dia, mais um pouquinho da sua palavra, do seu poder. Oh, Senhor amado, em nome de Jesus, nos conduza nessa manhã, e nós possamos te louvar, te bendizer, te agradecer, te reconhecer por cima de tudo. Louvado seja o teu nome neste lugar, papai. Exaltado, engrandecido, meu Deus amado, em nome de Jesus. Receba a nossa gratidão, o nosso louvor. Seja exaltado, bendito, no nosso meio. Papai amado, ore manante, ore me canto, me que badácia. Lindo tu és, Senhor. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus. Jesus. Então me leva na sala do trono, mostra a tua presença, quero ver tua face. Então me leva na sala do trono, mostra a tua presença, quero ver tua face. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Senhor amado, hoje nos curvamos diante da tua presença. Te damos graças porque o Senhor é bom e porque o seu amor dura para sempre. Te pedimos, Senhor, que esse tempo de devocional que estamos investindo para passar na tua presença, para iniciar o nosso dia em ti, para podermos estar fortalecidos em ti, para que a tua palavra continue quebrando todo grilhão, para que possamos continuar avançando, crescendo. Bom dia. Que este tempo, Senhor, não seja em vão, que nós possamos estar conectados com a tua palavra, que nós possamos crescer, que nós possamos continuar em frente, mas principalmente colocar em ação, meu Deus. Que nós possamos ser aqueles que vivem a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que essa transmissão possa chegar em muitos lares, tocar muitos corações,
Que a tua palavra que é viva e eficaz possa trazer ativa um exército novo e se levante para a glória do teu nome. Essa é a minha oração nesta manhã. E assim, eu já te agradeço, Jesus amado, por tudo que tens feito em nosso favor, por aquilo que já estás fazendo hoje, nesse exato momento, e por aquilo que ainda farás, porque nós cremos nas tuas promessas, que elas se cumprirão e que nós poderemos dar testemunho dos teus feitos. Graça e paz, David, graça e paz, Garcinha. Vamos à palavra de Deus na segunda carta a Timóteo, capítulo 2. Espero que... Eu gosto que a Cassinha ela fala bom dia, mas para ela é boa noite, né? Mas eu entendi. Boa noite para você, então, já que você dá um bom dia para mim. E que Deus te abençoe ali no Japão. Bom dia, Kari. Seja bem-vinda. Estamos prestes a fazer a nossa leitura do dia. As batalhas por amor de Cristo. Hoje, justo que hoje eu não coloquei o filtro dos coraçõezinhos, nós vamos falar do amor. Obrigado. As batalhas por amor a Cristo. Não deixe de você acompanhar a leitura, leia a palavra, não fique com preguiça, tá? Porque a ideia é te animar a você colocar em ação. Então, abre o teu exemplar da Bíblia, vamos ler juntos. Tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Esse é o objetivo do Evangelho. A palavra vai avante. Bom dia, Viviane. Glória a Deus pela tua vida. Participar dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. Ah, o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Pensa bem sobre o que estou afirmando, pois o Senhor te fará compreender tudo. Recorda-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está algemada. Por este motivo, eu suporto todas as aflições por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é absolutamente digna de crédito. Se já morremos com ele, da mesma forma com ele viveremos. Se perseverarmos com ele, igualmente reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Versículo 24, atitudes do obreiro de Deus. Fiquem ligados, soldados de Cristo. 2 Timóteo, versículo... Não, se, 2 Timóteo, capítulo 2, né? Isso. Versículo 14, continua a lembrar essas orientações a todos, advertindo-os solenemente na presença de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de teorias vazias. Isso não produz nada de bom e serve tão somente para perverter os ouvintes. Procura isto sim,
apresentar-te aprovado diante de Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra de Deus. Por isso que eu insisto, isso aí, para que você pegue a Bíblia. Se você não pega na hora que a gente se junta, você acha que vai pegar sozinho? Pega a palavra, aprende a manejar, aproveita cada oportunidade. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Procura, isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evita, pois, as conversas inúteis e profanas, porquanto os que agem assim promovem ainda mais a impiedade. E tais palavras se alastrarão como câncer entre estes. Entre estes se encontram Himeneu e Fileto. Meu Deus, que nome! Eles se desviaram da verdade, proclamando que a ressurreição já aconteceu, e com isso corromperam a fé de alguns. Contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com esse selo. O Senhor conhece os seus e aparta-te da justiça todo aquele que professa o nome do Senhor. 20, versículo 20. Numa grande caça há vasos não somente de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para nobres finalidades, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar destes pecados, será como vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para todo bom serviço. Foge igualmente das paixões malignas da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz em comunhão com os que invocam o Senhor de coração puro. E rejeita as questões insensatas e improdutivas, sabendo que geram apenas discussões. Ao servo do Senhor não convém discutir, mas sim ser amável para com todos, capacitado para ensinar, paciente. Deve saber corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade. Para que dessa maneira retomem ao bom senso e se livrem da armadilha do diabo, que os capturou a fim de agirem conforme a sua vontade. E não mais a vontade de Deus, né? Esta é a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, e dela vamos extrair algumas questões. Lembrando que no nosso modelo de devocional que a gente está ensaiando, que a gente está aprendendo, a gente lê o texto, faz 6 perguntas a ele, e o 7º ponto, a gente avalia como aplicar na nossa vida. Que ações você e eu deveríamos tomar para que a gente possa aplicar o conhecimento dessa palavra, para que a gente possa viver a palavra. Esse é o intuito, o objetivo final da palavra de Deus, que a gente possa tomar posse dela ao ponto de vivê-la, de colocá-la em prática, da gente poder mostrar que é possível, né? E a gente assim vai construindo o nosso testemunho, porque quando você coloca em prática a palavra de Deus, você vive o sobrenatural, você ativa o seu ao teu favor.
Então, vamos lá. Qual é a primeira pergunta que a gente faz o texto? E hoje vamos tentar ir direto ao ponto para que você e eu possamos ver que realmente, na simplicidade da palavra, eu posso fazer a minha oração, eu posso fazer a minha leitura tranquila, devagar, como eu estava fazendo, tentando meditar nela enquanto eu vou lendo, e fazer essas 6 perguntas, essas 7 questões, e a gente realmente ter feito um tempo de devocional, tá bom? Sem ficar horas e horas de estudo. Tempo de devocional é um tempo a sós com o Senhor, um tempo de conversa com Ele. Então, o primeiro ponto é: quais são os pecados que você percebe nessa passagem que você deve abandonar, que a gente deve abandonar, né? E eu percebi no versículo 2, que no evangelizar é um pecado de desobediência, tá? Ele está falando: o que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Então, hoje começa o capítulo já não se soltando com respeito ao evangelismo. Você vai esperar um instante que a minha bateria está acabando. Eu não percebi. Então, a primeira coisa já é uma exortação à ação, certo? A gente precisa revisar como está o nosso serviço à obra, como está o nosso serviço. A gente realmente está evangelizando, a gente está cumprindo a palavra, a gente está servindo, a gente está anunciando, lembrando que o ID do Senhor, aquele de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, esse ID, ele foi uma convocação para todos nós que já conhecemos a palavra. Então, não tem que se é pastor, que se é evangelista, que se é diácono, que se tem algum cargo, que se tem experiência na fé. Lembra que eu te contei que eu comecei a evangelizar sem saber que eu estava evangelizando? Depois da minha conversão, eu fiquei tão impactada com o fato de saber que Deus não somente era real de fato, mas que ele realmente fazia questão de me conhecer, de que eu conhecesse, aliás, de que eu conhecesse ele, que eu soubesse que eu tinha acesso a ele e, e que ele realmente me amava. Aquilo veio de tão impacto no meu coração que eu voltei para casa querendo contar para minha família. Aliás, contando, né? Na minha inocência, achando que eles iam se emocionar que nem eu, né? Aí as minhas primeiras irmãs, que de fato receberam, confessaram ao Senhor, eu falei: não, vocês querem conhecer? Bora fazer a oração que eu fiz para vocês terem uma experiência e tal, né? Mas não aconteceu nada com elas, né? Claro, tá faltando fé, né? Tava faltando fé. Então, aí começou a persecuta, como a gente fala em espanhol, né? Então, o primeiro pecado a abandonar, que a palavra está me exortando, é o de não fazer o id, tá? O de não evangelizar, de não anunciar a palavra. Aliás, que seria a desobediência à palavra de Deus, né? Então, eu coloquei assim: não evangelizar é o pecado de desobediência que devemos abandonar. É falta de fé e é falta de amor ao próprio Deus, né? O segundo está no versículo 4 e fala da corrupção, a falta de foco na obra, né? A gente se distraindo com um monte de coisas, de problemas, de situações para resolver, de trabalho, de casa. E a gente realmente, a gente vai continuar tendo isso tudo, e as pessoas que fazem a obra de fato continuam com todas essas coisas, continuam tendo uma vida que resolver, que viver, né? Só que quem consegue fazer a obra é porque simplesmente colocou o foco na obra, assumiu o seu chamado, assumiu o seu lugar, o seu papel e decidiu executar. A única diferença entre aqueles que não executam, aqueles que não se levantam e não conseguem cumprir a vontade de Deus na vida deles,
é o fato de não ter focado. Então, quando não tem desculpa, tem uma frase na Argentina que eu ouvi pela primeira vez por uma janela, chilena, e ela disse assim, ah, desculpas são o argumento do incapaz. Olha que forte, cara, isso ficou gravado em mim. Desculpas, escreve aí a frase do dia. Desculpas são a como é que é, meu Deus? Agora eu esqueci. Desculpas são o argumento do incapaz. Caraca! Caraca, hein? Muito forte. Então, a corrupção e a falta de foco na obra, a desobediência à palavra e o outro pecado que nós temos hoje no capítulo 2 de Segunda de Timóteo, no nosso devocional, é o meditar na palavra, trazer o entendimento do céu para nós. Daqui também é não cumprir a palavra, porque Romanos 12:1 ele deixa bem claro que nós precisamos nos apresentar como sacrifício vivo. Ele já está nos adiantando que para vivermos o sobrenatural, para nós recebermos a transformação da nossa mente, para a gente poder avançar, evoluir na presença de Deus, nós precisamos nos esforçar. Não adianta, não, você não vai conseguir crescer na presença de Deus sem você se sacrificar, se esforçar, sem você matar sua carne, sem você deixar o mundo um pouquinho de lado para você caminhar em direção ao alvo que é Cristo, tá? Então, ah, é assim que nós trazemos entendimento do céu. E se a gente não for transformado, se a nossa mente não for transformada, nós estamos pecando, porque Deus nos convocou a fazer isso para receber essa transformação da mente. Então, se a tua mente não está sendo transformada conforme a palavra, é porque você não está se esforçando para fazer a vontade de Deus. É um fato. Você pode argumentar, você pode desculpar, você pode fazer uma lista de desculpas para você não viver essa transformação. A realidade é que se eu posso, você pode. Se outros puderam, nós podemos. Isso é acessível para todos nós, tá bom? Sempre, sempre, em todas as épocas, desde que a igreja existe, sempre tiveram dificuldades, sempre. E a gente não vai nem colocar, nem tentar medir qual época foi pior, em que lugar foi pior ou melhor fazer a obra, tá? Porque tem gente que está fazendo a obra no Paquistão, por exemplo, como o meu amigo pastor Ezequiel, e ele recebe invasões dos grupos, dos fanáticos do Islã, né? Então, quebram a igreja, invadem as vilas porque os cristãos são isolados, os cristãos não são aceitos na sociedade, eles começam a perder emprego, eles começam a ser maltratados, desprezados, expulsados pelas próprias famílias. As famílias não aceitam. Se eu achei que a minha família era radical, que era etolada, ou que fosse o que for, meu filho, o que sofrem os cristãos no Islã, eles são apedrejados, como na época de Jesus, quando os pecadores eram pegos flagrantes e o próprio povo apedrejava até morrer, né? Então, e a gente se queixa, a gente acha que é difícil. Para nós, no Ocidente, é mole demais ser cristão, gente. Claro que a nossa luta é literalmente espiritual, mas eles vivem uma luta totalmente material também, entendeu? Já o inimigo já está tomando posse do território lá e ele faz pinta e borda. Então, lá eles vivem o que o mundo todo vai viver na tribulação, tá? Eles vivem, e eles conseguem fazer a obra, eles conseguem viver o sobrenatural, eles conseguem continuar contando, eles conseguem continuar ganhando almas para Cristo, cara. A igreja no Paquistão continua crescendo, tá? Então, fato é que desculpas são o argumento do incapaz. Promessas é o segundo ponto. Quais são as promessas do dia de hoje? Que temos no capítulo 2 de Segunda de Timóteo, a do Messias cumprida. A primeira promessa que está no versículo 8 diz:
Recorda-te de quê, meu Deus do céu? Recorda-te de Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Que importante que a gente não esqueça, que a gente não esqueça que Jesus veio ao mundo, se fez carne, ele morreu no nosso lugar, mas ele ressuscitou e ele vive e reina para sempre. E como se tudo isso fosse pouco, como se ressuscitar fosse pouca coisa, ele nos salvou através do seu sacrifício e nos chamou para reinar com ele. Então, vamos parar de meninice, vamos parar de lenga-lenga, vamos parar de reclamação, de murmuração, de fazer lista de tantos dos problemas que a gente tem. E vamos fazer a obra de Deus, vamos honrar esse Deus maravilhoso, vamos nos levantar com louvor, com esperança por esse dia novo, por essa vida nova que Ele nos ofereceu, né? Vamos acordar para a vida. Ontem eu estava recebendo uma ligação, né, de um amigo meu pastor, não vou nem dizer da onde, né, para não dedurar ele. Se bem que não é nem daqui do Brasil. Ele querendo falar comigo, aí eu estava ocupada na hora, então ele começou a escrever, né? Ele queria falar, desde domingo, querendo falar comigo, para desabafar, porque realmente a gente não tem muitas opções para desabafar com pessoas, né? Com o rebanho é difícil, porque as pessoas não compreendem que a gente é gente, que a gente continua sendo humano. E se você desabafar com uma pessoa que não tem maturidade, que a gente nunca sabe realmente o nível da maturidade das pessoas, às vezes ser para espalhar, para fazer fofoca, para escandalizar, às vezes ser para criticar, porque o pastor então não está preparado para ser pastor, porque não é forte, porque é fraco, porque não. Parece que a gente não tem que ter emoções, né? A gente tá treinado e a gente decidiu assumir o chamado, mas é que nem você, tá? Gente, a única diferença é que a gente assumiu, só isso. Então, ele começou a falar que estava farto de tanta coisa, ele fez tipo uma lista, estou farto disso, 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 disso. Aí eu falei, caraca, ele tá farto mesmo. E aí eu falei, eu só sei que eu explodi, eu tive uma crise no final de semana, e saí que nem ele se sentiu um caco, porque foi muito afrontado, né? E, e pela própria família, né? Foi esculhambado, ele fartou do abuso também, né? E ele saiu quebrando tudo no quarto dele, né? Teve uma crise assim de estouro, de sair quebrando tudo. Aí eu falei, caraca! E aí por isso ele pediu para uma pastora amiga dele, amiga de ministério, que pregasse no lugar dele, né? Porque ele estava se sentindo sujo, estava se sentindo em pecado, estava se sentindo em falta com Deus, né? Eu amei, por um lado, por ver que realmente é como Timóteo, né? Um pastor jovem, doente casualmente, né? Mas com uma fé não fingida, né? Ele sinceramente se importa com fazer as coisas direito, né? Com agradar o pai, né? E, e aí ele se sentiu mal pra caramba, ele preferiu não pregar, ficou recebendo, né? Achei muito sábio também isso, entender que não era o momento de ministrar, mas o momento de receber, né? E, e aí eu fiquei pensando assim, aí o que que eu falo para ele, né? Eu fiquei pensando por um instante, eu olhei para o céu, eu tinha saído para a área, olhei para o céu e eu falei, o que que eu digo para ele, pai? Aí eu comecei a me lembrar das coisas que eu estava farta também, né? Aí eu comecei a escrever. Olha, meu amigo querido, que Deus te abençoe. Olha, eu só posso imaginar o que você está passando. Não consigo nem ter noção da proporção de fato, né? Mas eu vou aproveitar para te contar que eu também estou farta disso aqui, disso outro, daquilo outro. E eu comecei a fazer minha lista, né?
das coisas que eu estava farta e pá, e comecei a abrir o coração. E eu tinha postado anteontem, né? Me veio à memória aquilo de que pastores tem um alto índice de pastores que suicidam, né? Um alto índice de pastores que acabam tomando as decisões trágicas na vida deles, mesmo conhecendo a palavra, porque fartaram, porque os limites deles foram extravassados, porque não acharam mais solução. É isso mesmo, Casinha. Pastores também sofrem, são gente, né? Também, também chegam aos limites também, né? Também tem momentos em que não suporta mais as lutas, né? E aí o importante da gente ter uma rede de apoio que muitos pastores não têm, né? Quando eu cheguei no meu limite, na época em que levaram o meu filho de caça, né? Eu me entreguei nas mãos de Deus. A minha reação foi me entregar, me jogar no colo do pai, mas nem todo mundo tem essa reação, né? E eu me lembro que nessa época eu entendi que eu não podia mais lutar só, né? Que eu precisava ter um apoio. Eu comecei a entender isso, né? Passei por todo esse processo de dor, de extrema dor, mas aí eu entendi que e mais foi quando eu vim para cá, para o Brasil, que eu tive uma reunião com alguns pastores, e eu vi que realmente os meus colegas também tinham lutas extremas, né? Porque a realidade é que quanto maior é a responsabilidade, também maior é a batalha. O inimigo vai tentar jogar toda a artilharia. Ele não vai ficar de leve, né? Aí eu fui ver as lutas que tem a minha pastora presidente, o meu pastor vice-presidente, as nossas pastoras que já são anciãs, são idosas, as nossas pastoras vice-presidentes, ou vice-presidentes, as nossas pastoras supervisoras regionais, elas são todas idosas, né? Então, elas têm parentes doentes, eles têm filhos, netos, né? Então, a realidade é que quanto maior é o cargo, maior é a batalha. Não é que fica folgado porque a gente tem um cargo maior. Não, aqui não funciona como no mundo que o pessoal vai virar no gerente geral e vai pegando alguma folga e fazendo quando quer. Não, aqui o negócio é pancada forte, viu? Então, tem dias que a gente não dorme, e às vezes o dia que você tirou a madrugada para orar, veio a igreja inteira com cheia de problema te chamando, te ligando, vindo bater na porta da igreja. Então, o negócio é punk, viu? Então, tem gente realmente que não suporta, e infelizmente, né? A gente queria que não acontecesse, mas aí eu comecei a fazer minha lista de fartura, né? Não de fartura de abundância, mas de estar farta, né? Chega, eu estou farta disso, 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 a minha lista. Aí fui ver uma hora, será que eu passei ele, superei a lista, né? Eu fiquei depois brincando. Mas enquanto eu desabafava, eu comecei a chorar. E eu falei, caraca, isso aqui faz bem, tem que desabafar, né? E, e aí eu comecei a escrever. E quando eu terminei de escrever, olha que lindo que é a gente estar ligado com Deus, né? Porque realmente esses tempos de devocional têm me fortalecido muito. Comer a palavra é um fato consumado na nossa vida. Ela nos fortalece, nos renova, ela nos dá o rumo certo. É desse jeito, Cassinho. Jesus dá força, é desse jeito. Em nome de Jesus, ele renova as nossas forças e nós temos que estar ligados com isso, com a importância do nosso devocional, né? E aí eu me lembro que eu comecei agora, pronto, agora desabafei, tirei do meu coração o que não presta e comecei a falar. Foi automático. Eu terminei de falar do que estava farto e veio ao meu pensamento, cara, mas eu estou bem. E aí eu comecei a escrever. Aí eu vou até ler essa parte, deixa eu ver, não posso ler que está no celular. Está dizendo assim, olha, mas eu estou bem, eu estou feliz porque meu Redentor vive e ele vive para sempre, ele reina, e ele me chamou para reinar com ele. Eu estou plena porque eu sei que eu tenho esperança nele. Eu estou segura, me sinto segura, porque apesar de todas as incertezas,
de todas as perguntas ainda sem responder, eu tenho a segurança nele. Eu me deito e me levanto em paz, né? Então, aí eu comecei a fazer agora a minha lista de testemunho, né? Eu fazer a minha lista, a fazer uma lista de tudo que me sustenta, da razão que eu tenho, a minha motivação é Jesus. Então, aí eu comecei a falar, cara, eu sou feliz porque a minha esperança é Jesus, porque eu tenho uma esperança, tem gente que não tem. Então, eu consigo entender que eu posso ir até Ele, e mesmo nos momentos de silêncio, Ele está trabalhando, eu sei disso. Então, mesmo que eu esteja farta, eu estou feliz, porque eu tenho visto as promessas de Deus se cumprindo. Então, eu entendo que o resto das promessas que ainda tenho, que não se cumpriram, elas vão se cumprir no tempo de Deus, né? Eu estou um pouco farta de esperar, mas eu tenho aprendido na espera e eu tenho acalmado as minhas ansiedades, porque a minha espera tem esperança. Ela tem a certeza de que a promessa se cumprirá, de que a palavra de Deus vai se cumprir, que a bênção vai chegar, que a minha oração está sendo ouvida. Então, comecei a fazer a lista agora de tudo que me sustenta, né? Cara, aquilo foi transformador para mim e para ele, né? E ainda falei assim, mas eu não vou nem te ligar agora, porque essa é uma das outras coisas que eu tô farta, que a minha garganta já nessa hora já não dá nem mais conta de falar. Mas mas também eu entendo que eu continuo falando e continuo podendo gravar os vídeos e continuo pregando pela graça dele, né? Então, mesmo diante de um diagnóstico de paralisia vocal, que eu tinha que estar fazendo silêncio vocal, o diagnóstico é paralisia vocal, né? E o tratamento, parte do tratamento é que eu faça silêncio na metade do dia, pelo menos, para que a minha corda vocal descanse. Eu não consigo fazer isso, né? Eu tenho feito algumas vezes, mas eu não consigo fazer todo dia, pelas demandas, pela obra mesma, né? Agora o senhor mandando fazer, dando essa direção de fazer o devocional ao vivo, eu sou obrigada a falar, que não dá para você com linguagem de sinais. Primeiro que eu não aprendi, e segundo que também você não sabe, né? Então, aí chegará o tempo, talvez, de eu aprender essa língua, mas agora não dá. E então eu vejo Deus pela graça de Deus, eu consigo continuar utilizando o meu instrumento da voz, né? Então, tenho muitos motivos para dar graças a Deus. Eu estou viva. Eu não desisti da vida. Jesus é a minha vida. Então, eu tenho vida e vida em abundância. Mesmo não tendo nada, mesmo ninguém dando nada por mim, mesmo que muitas pessoas eu prego e nem escutam, e não executam, não conseguem viver, eu desejo intensamente no meu coração que cada pessoa que ouvisse minha voz pudesse viver o que eu vivo em Cristo Jesus. Eu desejo do meu coração e a minha oração, mas eu vejo que isso não acontece na maioria das pessoas. Então eu tenho que me conformar e me alegrar e me contentar em ver que de cada 100 pessoas tem uma que ouve e tem uma que consegue tentar pelo menos viver, se animar e tem pelo menos cada 100 uma pessoa que consiga inspirar. Então, em nome de Jesus, vamos anotar, fazer uma lista das nossas razões, das nossas motivações, porque nós de fato temos. Nós não somos como aqueles do mundo que não têm esperança, que não tem a quem recorrer, que mesmo não tendo nenhum amigo, não tem nem Jesus como nós temos. Nos momentos de solidão, nós não podemos nos dar o luxo de nos sentirmos totalmente sós, porque Ele está ali. Quando meu filho foi tirado de casa, se eu não tivesse Jesus, se eu não tivesse suportado. Então, eu fiquei de pé, fiquei de joelhos, tá? Prostrada totalmente. Mas eu me prostrei na frente do Senhor, na presença dEle, e foi isso que me deu a oportunidade de eu ser sarada, de eu ser restaurada, de eu ser levantada novamente e continuar lutando e ainda depois ter visto e vivido a vitória em nome de Jesus, com meu filho de volta para casa, vendo com que ele mesmo fez o seu próprio propósito, jejuou no cárcere dele, e ele recebeu a resposta de Deus e o encorajamento para lutar pela liberdade dele, né? Então, glória a Deus, porque nós
eu vi naquele processo que ele aprendeu, ele entendeu que ele tem um Deus, que mesmo eu não estando perto, ele nunca estará sozinho. Então, glória a Deus, porque a gente consegue passar essa fé para aqueles que estão em nossa volta, né? Então, glória a Deus. Nós estávamos agora no segundo ponto, que é das promessas. Estamos já às 8h42 da manhã. O versículo 10 fala da promessa da salvação em Cristo Jesus. O versículo 11, promessa da nossa ressurreição em Cristo. O versículo 12, da promessa de reinar com Jesus. Olha que maravilha, a gente está falando isso agora. E o versículo 3, a promessa da fidelidade de Deus. Olha que lindo. Versículo 13, eu falei 3, mas é o 13. Que diz literalmente assim: mas se somos infiéis, ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Olha que esse é nosso Jesus, linda. Obrigada, Casinha. Esse Jesus é bom demais, esse nosso Deus, mulher de Deus. Então, vamos ao terceiro ponto. O terceiro ponto, qual era? Se eu achei algum exemplo a seguir nesse trecho da palavra, né? Então, o exemplo a seguir que eu vejo hoje é novamente o de Paulo, e está estampado aqui no versículo 9, que preso pelo evangelho, ele continua servindo desde o cárcere. Olha, ele não apenas assumiu o chamado dele, ele o viveu intensamente. Então, em cada face da vida dele, ele viveu o sobrenatural, gente, tá? Versículo 9 diz assim: pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está algemada. Ele entendeu a liberdade dele, que era em Cristo Jesus, mesmo estando preso, ele sabia que a sua liberdade excedia as grades, excedia o cárcere, excedia ele mesmo. Então, ele não podia ficar preso na alma dele, no espírito dele, nas emoções dele, na mente dele. Ele precisava continuar adiante, passar a palavra adiante, porque o foco não era nem ele, né? O foco era Jesus. Do mesmo jeito que João entendeu, né? Não, eu não sou o Messias, eu não sou o profeta, não. Eu sou uma voz, apenas uma voz que clama no deserto. Então, aqui, Paulo, eu imagino Paulo falar: eu não sou nem uma voz, eu sou a escrita, né? Eu sou o punho escrevendo a palavra de Deus. Aí começaram as cartas de Paulo, e nós hoje temos que louvar a Deus pelas cartas de Paulo, porque pelo cárcere, porque graças ao cárcere, hoje nós temos as cartas. As cartas foram provocadas pelo cárcere. Então, a prova de Paulo, essa prova do cárcere, da pressão, trouxe a solução. Então, nos piores processos, a gente pode achar grandes revelações de Deus, grandes estratégias que podem ficar ainda para as próximas gerações. Então, não seja um crente medroso, confie no Senhor. Pega o exemplo de Jesus, pega o exemplo de Paulo, que imitou Jesus, e vamos nos apoiar, nos ajudar uns aos outros, nos animar, nos levantar, começar a viver o sobrenatural de uma vez na presença dele. Vale a pena. O exemplo de Paulo é tremendo e poderoso. Eu imagino ele lá falando com Deus. Pronto, pai, agora, né? O Senhor já me livrou do cárcere antes, mas aqui o Senhor não está me livrando. Então, qual é? Ele sabia que Deus continuava sendo o mesmo Deus, né? Só que a solução dessa vez não foi a mesma. Aí eu imagino como é que Paulo chega ao ponto de sentar para escrever, né? Será que foi uma voz que falou? Será que só caiu a ficha? Cara, eu não posso ficar aqui. Deus já me livrou do cárcere antes, eu não posso ficar aqui me conformando e reclamando. Eu tenho que achar em Deus como é que eu posso continuar a obra aqui no cárcere. Imagino ele pregando para os presos, eu imagino ele passando por momentos talvez de aflição,
de desabafar também, como a gente falava, que a gente precisa colocar para fora as nossas angústias, tá? Senão elas viram câncer dentro de nós, né? Então, mas eu imagino que uma hora que faz um estalo, cai a ficha, ele fala, cara, peraí, eu posso escrever para as igrejas. E aí ele começa nas cartas a falar ao respeito de que realmente não dá, né? Não dá porque a obra tem que continuar, né? A obra tem que continuar. Sabe quando aquela canção do Freddie Mercury, Show Must Go On? Se o show deve continuar, a obra deve continuar. Então vamos lá, vamos viver a vida intensamente, vamos nos permitir viver o sobrenatural, tá? Na hora da tribulação, não reclama, não murmura, desabafa na presença de Deus e peça para Ele a estratégia para essa luta que você está passando, para essa prova que você está enfrentando, para essa afronta que você está sofrendo, para essa perseguição que você está suportando, tá? Apresenta diante de Deus e vai em frente. Advertências, quais são? Nós estamos no ponto 4. Eu encontrei no versículo 14, continua a lembrar essas orientações a todos, ensina, mas agora ele destaca a própria palavra advertência, ele diz, ensina advertindo-os solenemente na presença de Deus para que não se evoluam discussões. Eita, minha lâmpada está falhando por quê? Né? Está falando claramente da necessidade do ensino e dessa advertência, da exortação, para que não se evoluam em discussões acerca de teorias vazias, novamente fortalecendo a exortação com respeito às discussões vãs discussões que não levam a nada, que desgastam, que enfraquecem. O diabo usa isso para nos debilitar, para tirar a nossa força. A nossa fé está em Cristo Jesus. A nossa força está na comunhão da igreja. A nossa força está na presença de Deus, na nossa esperança em Cristo. Então, tudo que te tirar as forças, descarte da tua vida. Tira da tua vida para você poder se focar no que presta. Amém? Muito bem aí, casinha. Segunda, sexta devocional, às 20 horas no Japão e às 8 no Brasil. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Oh, bom dia, Selma. Gostei aí, viu? Gostei muito. Aí, até com a bandeirinha, meu Deus do céu. Pai do Senhor, Dani, Deus te abençoe. Melo de Cuba. Aí nós temos uma Argentina aqui no nosso meio, viu? Argentina invadindo aqui. Faltou a bandeira argentina, Cássia. Na Argentina é o mesmo horário que aqui no Brasil, tá? Amém. Então, o quarto ponto, então, é quais as advertências que tem o trecho de hoje. Vamos para a próxima. Procura, versículo 15, apresentar-te aprovado diante de Deus. O nosso foco é esse. O nosso foco tem que ser que a gente não esteja... deixa o mundo desaprovar você, deixa o mundo criticar você, deixa o mundo reclamar de você, deixa o mundo te perseguir, mas que não seja Deus o que reclama de você. Tá bom? Abre teu olho, fique ligado, fique atento, fique esperta. Qual a primeira missionária, meu Deus do céu? Selma. Foi a tua primeira missionária. Oh, glória a Deus. Estou gostando de ver, viu? Selma, amada do Senhor. Então, de missionária para missionária. Que Deus te abençoe com toda a sorte de bênçãos. Que privilégio te ter aqui conosco no nosso devocional diário. Então ela está com você lá no Japão, né? Glória a Deus. Estamos conectados com o outro lado do mundo. O Ocidente e o Oriente se fusionando como o corpo de Cristo. Oh, glória! Não quero me desconectar, mas voltando à palavra, Deus amado, depois vou deixar um mensaginho aí, um recadinho no privado para você, Selma. Vou até anotar para mim não esquecer, ó. Lembrando que se você
que você participar, como a gente fez com a Wissa ontem, dando um pequeno trecho do seu devocional, você me deixa um recadinho ali no privado que a gente se prepara para compartilhar um trecho do seu testemunho, tá? Nós precisamos dar testemunho, tá? Das maravilhas de Deus na nossa vida. Então, a outra advertência, depois de exortar solenemente, advertir ao povo ao respeito das vãs discussões, a outra exortação, a outra advertência é ao respeito da necessidade que você e eu precisamos nos focar em Cristo e na opinião de Deus, tá? Desagrade o mundo inteiro, mas agrade Deus. Nunca a gente vai conseguir agradar todo mundo, tá? Nunca. Não tem essa, não existe, não tem como agradar Deus e o mundo, não tem. Você vai amar a Deus e odiar o mundo ou vice-versa, não tem como, tá? Então, procure se focar em agradar a Deus, que pelo menos Deus em algum momento pode te fazer o favor de fazer com que você agrade aqueles que você desagradou no começo, trazendo-os para a presença dele, hein? Oh, fique esperto. Então, procure apresentar-se aprovado diante de Deus como obreiro que não tendo que se envergonhar. Evita, diz o versículo 16, outra advertência, as conversas inúteis e profanas. Olha como Paulo faz questão de reafirmar isso em quase todos os capítulos dessas duas cartas, tá? Então, se tem algo que eu posso ressaltar das cartas de Paulo a Timóteo, as conversas inúteis não nos levam a nada, destroem a igreja, destroem, são um câncer. Aqui, nesse capítulo de hoje, Paulo literalmente define elas como um câncer que destrói a igreja, que mata o corpo de Cristo. Vigia para você não ser esse tumor que traz e leva, que é quem faz a fofoca, tá? Por quê? Porque a língua pode destruir uma cidade inteira. Você lembra disso? Lá em... esqueci, meu Deus. Onde que está escrito? Peraí, deu um branco. Eu vou tentar lembrar. É um livro bem pequenininho. Ô, Jesus, me esqueci. Mas vê aí depois, aonde que está dizendo que uma língua pode... Tem um capítulo inteiro só para falar da língua. Meu Deus, deu branco. Pronto. Aí, tá vendo que o pastor também esquece, também falha? Hoje está tudo rebelde. A guerra está até com a luz hoje. Se liga a luz que eu preciso ler. Amém. Então, está dizendo agora, evita as conversas inúteis e profanas, porquanto os que agem assim promovem ainda mais a impiedade. E versículo 16, uma nova advertência, está falando, tais palavras se alastram como câncer. Aí está a declaração de Paulo, fortíssima, falando a respeito do efeito das discussões inúteis, que não levam a nada. Não tenha medo de dizer quem é que faz o mal. Isso é coragem, isso é zelo, isso é cuidado com o corpo de Cristo. Sabe quando o médico faz a biópsia para ver aonde está o câncer e que tipo de câncer é? Para poder saber qual é o tratamento, tá? Se você ama o corpo de Cristo, dedure sim rapidinho o fofoqueiro da igreja com o pastor e junto, mas não como se o problema fosse um membro da igreja, mas entendendo que realmente tem dado lugar. Vou desistir dessa luz e vou me focar na luz que é Cristo. Ah, olha, aleluia. E aí, então, você vai estar cuidando. E o seu trabalho agora é orar por essa pessoa, tá? Para que ela possa ser liberta. Você tentar exortar em amor para que ela possa se arrepender, reconhecer o erro. Não é dedurar para você fazer escândalo e que essa pessoa seja morta espiritualmente. Não. É com o sentido de fazer o tratamento para o corpo de Cristo e para salvar esse membro, tá? Vigia, crente. Então diz, não tenha medo de dizer quem é que faz o mal, isso é coragem e sensatez, não é fofoca, é advertir a igreja com respeito a um possível câncer
para que ela seja curada. Tá bem? Então, no versículo 22 fala agora das paixões malignas que também destroem a sua vida, tá? Versículo 23, rejeita também, está falando claramente, rejeita as questões insensatas e improdutivas, sabendo que geram apenas discussões. Discussões desgastam, trazem brigas, contendas, divisões, elas sugam o teu potencial e te distraem, te tiram do foco que é Jesus. Mandar, então, o ponto 5, vamos lá no ponto 5, que já estamos na reta final, acerca de Deus. O que é que você aprendeu hoje acerca de Deus? Versículo 19 está dizendo, você está vendo que eu estou lendo no meu caderninho de devocional. Ai de você não começar a fazer as tuas anotações, amém? Versículo 19 fala do firme fundamento de Deus, que permanece inabalável, independente de você, de mim, de toda a humanidade. O firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com esse selo. Qual é o selo? Este aqui. O Senhor conhece os seus. Fique tranquilo, tranquila, que Deus te conhece. Pode se levantar um mundo contra você. A sua paz é saber que o seu Redentor vive e que breve se levantará em seu favor. Descansa, literalmente descansa. Não entre em contenda, nem tenta se defender. As pessoas não vão querer te ouvir. Dobra o teu joelho e clama aquele que pode, que tudo pode. Amém? Um outro ensino acerca de Deus: o Senhor usa os vasos de honra, não usa qualquer vaso. Então, vigia, cuida de você em vez de cuidar do resto, da vida alheia, cuida da sua vida, cuida. Nem a tua família está te dando moral, vai para o joelho, cuida da tua vida, do teu coração. Cria casca grossa aqui e guarda o teu coração em Cristo, guarda com que ele fique leve, com que ele permaneça mole, não deixa o teu coração se endurecer. O teu único inimigo é o diabo, tá? Então não deixa ele te colocar mágoas, deixar mágoas no teu coração, porque conseguiu confundir todo mundo ao teu redor, porque ninguém está ligado com Deus e ninguém pegou a advertência do Senhor e ninguém conseguiu perceber como o inimigo está trabalhando para destruir. Dobra o teu joelho, guarda o teu coração e se entrega na mão de Deus, que ele vai te dar vitória. Versículo 21, versículo 1 fala da graça de Cristo que fortalece. Se segura da graça, viva na graça, se enche da graça, porque ela é a tua fortaleza. Amém? Outros ensinos, versículo 24. Do servo do Senhor não convém discutir. Ao servo do Senhor não convém as discussões. Saia, saia, pura fora, pura fora. Isso é mau testemunho, pega mal para você, traz maldição, abre brecha para o inferno, pula fora das discussões em um nome de Jesus. Mas sim ser amável para com todos, sem discriminação, tá? Capacitado para ensinar, paciente. Versículo 25, outros ensinos. Ponto 6, já estamos encerrando. Deve saber corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade. E ainda eu vou agregar a passagem que fala que aquele que trouxer ajudar a um desviado a se arrepender, a voltar dos seus maus caminhos, grandes bênçãos virão sobre ele. Então, ainda, a sua atitude trará o favor de Deus sobre a tua vida. Quem é que não precisa do favor de Deus? Me diga. Todos nós somos carentes da graça e do favor de Deus, amém? Então, vamos fazer o que a palavra nos ensina para a gente alcançar o favor de Deus, amém? Como é que eu aplico isso na minha vida? Essas foram as minhas anotações. Ativar o evangelismo pessoal e na igreja. Fazer um check-up da obra de Deus em minha vida. Todos passamos por dificuldades, mas não podemos arrumar desculpas para não fazer a obra de Deus. Porém, razões para glorificar o seu nome e dar no mínimo a ele, em devolução a tanto amor e sacrifício, o meu serviço. Amém? A minha gratidão como serviço.
ah, sabendo que se Paulo conseguiu, nós também vamos conseguir, em o nome de Jesus. Nós não somos diferentes de Paulo, só precisamos tomar as mesmas atitudes que ele, amém? Ele é um exemplo para nós. E acabar com todo tipo de discussões inúteis, em o nome de Jesus, amém e amém. Assim que nós encerramos o nosso devocional diário, eu quero te agradecer por você estar aqui, por você ter passado por aqui, por você compartilhar esse tempo comigo, porque está sendo maravilhoso, muito edificante. Deus realmente tem nos animado a continuar crescendo, a nos fortalecermos na palavra dele, no poder da palavra dele, que você possa abraçar a palavra dele literalmente, por que não? Pegar e abraçar a palavra dele, e você entender que você depende dela, que você precisa dela para conhecer mais o teu Deus, para você ser fortalecido, até para que o teu tempo de devocional seja transformador e você cada vez possa crescer mais na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Em um nome poderoso de Jesus, eu profetizo um dia tremendo na presença de Deus, da manifestação da glória de Deus para você que está do outro lado do oceano. Em o nome de Jesus, que Deus te dê uma noite de descanso reparador na presença dele, cercada pelos anjos dele, e que você possa receber doces sonhos proféticos para a glória do seu nome e para que você possa alcançar a plenitude em Cristo Jesus. Em o nome de Jesus, a gente se vê amanhã no nosso devocional diário. Que Deus te abençoe. Amém? Glória ao teu santo nome, papai. Obrigado.